A guerra de Israel contra o Irã parece ter mesmo sido suspensa. Ocorre, porém, que Israel se danou a perseguir a faixa de Gaza e só hoje matou 60 pessoas, inclusive ali num café, numa praia da faixa de Gaza. Sim, ainda existem cafés na faixa de Gaza e só lá morreram 20 pessoas, entre elas jornalistas, cientistas políticos e intelectuais em geral. Enquanto isso, o Irã continua mexendo seus pauzinhos e mostrando poder. Resolveu, por exemplo, proibir a entrada da AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, inclusive de seu chefe, Daniel Grossi. Vamos aqui às notícias de hoje. Israel mata em Gaza mais de 60 pessoas, enquanto busca em Washington um acordo para liberar os reféns. O primeiro-ministro Netanyahu voltará a Washington na próxima segunda-feira para tentar estabelecer esse acordo. Mas o Hamas, que continua sobrevivendo, não se sabe como, já disse que não aceitará esse acordo enquanto Israel não parar a matança na faixa de Gaza. Vejamos aqui o que diz esse material de O País. Os ataques das últimas horas sobre a faixa de Gaza figuram entre os mais sanguinários das últimas semanas. E aqui mostra o estrago, naquele café de que falamos anteriormente. Então diz, Israel lançou nesta segunda-feira vários ataques sobre Gaza que se contam entre os mais graves das últimas semanas. Dezenas de cadáveres e feridos graves aparecem nas imagens que chegam do bombardeio levado a cabo sobre o café Al-Baqa, na praia da cidade de Gaza. Ao menos são 22 mortos só nesse café, nesse ataque, segundo as autoridades sanitárias locais. O local é conhecido por ser um dos lugares a partir dos quais repórteres, jornalistas e os vizinhos podem aceder à internet. De fato, entre os mortos se encontram o periodista Ismail Abu Attabi e entre os feridos a informadora baiana Abu Sultan. E agora a gente vai ver esse informe do jornalista Michel Gavendo, que cobre diretamente da cidade de Tel Aviv para a CNN Brasil. Israel voltou a bombardear com mais intensidade o Hamas na faixa de Gaza. Durante o conflito com o Irã, a guerra continuou também, os conflitos na faixa de Gaza continuaram, porém Israel tirou parte das tropas durante a guerra com o Irã para vigiar outras fronteiras do país. Agora, o foco volta novamente para a faixa de Gaza. O premier Benjamin Netanyahu disse isso também, disse que há a possibilidade de haver um tipo de acordo com o Hamas. O Catar, o Egito e os Estados Unidos estão tentando algum tipo de negociação, mas a gente volta naquele cenário em que um lado diz, o Hamas diz, nós só vamos negociar, libertar os reféns se Israel parar totalmente a guerra e retirar totalmente as tropas da faixa de Gaza. Israel exige que o Hamas se desarme e que liberte os reféns. O Hamas ainda tem 50 reféns israelenses desde outubro de 2023, pelo menos 30 nas estimativas estão vivos. Então, essa é uma questão que volta também a ser central na política de Israel. Hoje, as famílias dos reféns, a organização que une as famílias dos reféns, também fez uma declaração forte contra Netanyahu, dizendo que se não houver agora um acordo com o Hamas pela libertação dessas pessoas, tudo que Israel conseguiu, conforme Netanyahu diz, militarmente contra o Hamas, terá sido somente um fracasso. Então,
muito agora também se volta para a questão política interna, onde a questão dos reféns volta também para o centro das atenções. Pois é, ele fala da política interna, só que a política interna, segundo as pesquisas divulgadas aí pela mídia hegemônica internacional, é de que Netanyahu desfruta de 83% do apoio da população. E ainda tem o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já conseguiu pelo menos adiar o julgamento na justiça israelense que sofre, aquele processo que sofre o Netanyahu na justiça, está sendo ameaçado de ser preso. Essa conversa a gente já ouviu há muito tempo e nunca se concretizou. Mas vamos ver essa notícia aqui dos Estados Unidos repudiando as ameaças do regime do Irã contra Rafael Grossi. Rafael Grossi é aquele argentino que é diretor da Agência Internacional das Nações Unidas para a Energia Atômica. Só que essa é uma agência que é da ONU, mas é controlada quase que absolutamente pelos Estados Unidos e os europeus. A ERA não tem acesso nem à China, nem à Rússia, apesar de também integrarem a Organização das Nações Unidas. E o Daniel Grossi, assim como todos os seus antecessores, são acusados de fornecerem informações para Israel e de facilitar, inclusive, o ataque de Israel contra o Irã, como acabou acontecendo naquele ataque de 13 de junho, que começou e aquela guerra que durou apenas 12 dias. Então vejamos aqui, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio destacou, além disso, a importância das tarefas de verificação e supervisão que a agência nuclear desempenha naquele país. Pérsia, aqui tem o Marcos Rubio, e diz aqui, o secretário qualificou de inaceitáveis os chamamentos no país persa que pedem a detenção e execução do diplomata argentino e frisou a necessidade da comunidade internacional condenar estes atos. Os chamamentos no Irã para que se detenha e execute o diretor-geral da OIEA, Grossi, são inaceitáveis e devem ser condenadas, escreveu o secretário Marco Rubio, que é republicano, em suas redes sociais. Aqui tem a foto do argentino.